muito bom dia! Estamos iniciando aqui mais uma live, novo horário. Vamos chamar aqui o Dr. Mário Saba, que vai participar com a gente também. Hoje a gente vai falar de doenças psicossomáticas. Olha que tema maravilhoso! Bom dia, Thiago, tudo bem? Que bom que você tá aqui, Suzy. Bom dia. Já treinei hoje, viu, Thiago? Bom dia, Paula. Bom dia, Silvia. Mandem aviãozinho aí pro pessoal participar. Tô aqui convidando o pessoal também para participar da nossa live de hoje. Façam os convites. Vamos enviando aqui. Bom dia, Dani. Bom dia, Isabel. Tudo bem com vocês? Tô aqui mandando os convites. Bom dia, prima. Eu só vou aqui. Só um minutinho que eu tô chamando o Dr. Mário aqui pra gente começar. Só um minutinho aqui que eu não tô conseguindo chamá-lo aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Estou aqui enviando para ele. Vamos lá. Bom dia, Ana Carla. Que bom que você está aqui. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Aqui. Vamos lá. Agora, o Dr. Mário. Vamos lá. Só um minutinho aqui. Questões técnicas. Estou aguardando ele aceitar aqui. Olá, bom dia, Mário. Tudo bem? Olá, Angélica, tudo bem, querida? Como é que vai? Conseguindo enviar a solicitação de participação aí para você. Acontece, esses problemas tecnológicos aí, né? Essas situações aí tecnológicas acabam mexendo com a gente, né? Com certeza. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Já estamos aí com o pessoal esperando. Pô, que legal. Isso, bom dia, Dani. Tudo bem? Obrigada aí pela tua participação também. Já temos o pessoal aí da... Eu tô aqui, vou começar aqui a transmissão pelo YouTube também, tá? Só tô aqui abrindo e a gente vai fazer pelo YouTube aqui também. Bom dia, Dani. Ô, Mário, vamos lá. Você quer ir se apresentando rapidinho para o pessoal aí que não te conhece? Vamos lá, vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Olha aí, é muito legal. Quero agradecer a Angélica por esse convite, né? Por podermos estar aqui trocando ideias, conversando com pessoas como eu, como você, que querem melhorar o seu dia a dia, né? E melhorar é alguma coisa muito subjetiva, né? O que é melhorar, né? Quer fazer ficar melhor, mas estou lisonjeado. Obrigado, Angélica, pelo convite. E vamos trocar algumas informações, o que podem ser boas dicas aí, eu espero, né, para as pessoas, e que podem aí, a partir de agora, já começarem a perguntar algumas coisas, já que o tema hoje é abordagem, né, na psicossomática, e então já faz um tempo, né, que a gente trabalha com essas questões físicas, emocionais. Eu tenho um método próprio que hoje eu franquio para profissionais da área da saúde, para fisioterapeutas, né? Então é baseado na osteopatia, que é um alinhamento, né, de todas as articulações do corpo, onde eu uni o que existe melhor aí das terapias manipulativas, né, que hoje tem algumas terapias exclusivas do método Saba, que ao longo dos 23 anos eu vim reformulando, unindo com medicina chinesa e com a parte metafísica, né? Então, que é a abordagem mais psicoemocional, né, que realmente mostra como o psíquico, né, e até mesmo a parte emocional pode influenciar no nosso corpo. Com certeza. Então é isso. Vamos começar a falar disso, né? Porque
a gente sempre fala, né, doutor Mário, que mente e o corpo um só sistema, né? A gente não tem como separar a mente do corpo, né? Porque dependendo de como a gente está emocionalmente, isso afeta o nosso corpo, né? Você quer começar a falar um pouco disso, da tua opinião sobre isso? Como que o método SABA, a osteopatia, trabalha com essa questão também, doutor Mário? Podemos falar, até mesmo porque é um compilado de coisas, né? Os nossos sistemas, eles coexistem. Eu sempre falo que a gente não consegue, num cliente, né? A gente não consegue fazer com que um cliente que está lá na sala de espera, ele entre só com uma parte do corpo, né? Ele entre só com a cabeça e esqueça o tronco. Da mesma forma, ele não consegue entrar aqui com o físico todo, né? Se todo o sistema dele coexiste. Então, por exemplo, a parte emocional, a parte de relacionamentos, a parte sexual, tudo isso, né, entra junto com o cliente. E é claro que muitas vezes ele tem algumas queixas físicas e que quando a gente percebe que ao atuar no físico isso não é suficiente, a gente começa a abordar outras formas, né? Se a gente tem outras abordagens, isso fica muito mais rico. Isso até é uma atenção para o profissional, né? Para o fisioterapeuta, para o dentista, para o psicólogo, né? Se eles têm outro arsenal, outro arcabouço de técnicas aí, fica muito mais fácil lidar com o ser humano. Sim. E como que a osteopatia, como no método SABA, vocês trabalham nessa questão emocional? Como você identifica, por exemplo, que um paciente tem uma... Porque eu acho que você deve atender bastante dores, né? O doutor Mário, ele tem o slogan lá, né? O fim das dores, né, de estimação, não é assim, doutor Mário? Então, É verdade. eu acho que você tem muitas queixas aí de dores, por exemplo, né? Eu sei que não é só isso. Mas como que você identifica se aquela dor, por exemplo, aquela queixa do teu paciente tem um fundo mais emocional, mais um fundo físico? Como que a gente faz essa distinção e como que a osteopatia trabalha nessas questões emocionais, quando você percebe isso? Bem abordado, Angélica. Obrigado pela pergunta. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa realmente ela chega aqui e ela não sabe o que está acontecendo. Tem algumas pessoas que falam, olha, eu tenho também problemas emocionais que eu já tratei, e que às vezes até algumas fazem ou fizeram terapia emocional, tem outras que não. E nós percebemos, né? Quando é alguma coisa mais física, a gente tenta a abordagem mais da osteopatia, que existe no método SABA, ou da acupuntura, que trabalha muito questões energéticas. Então, às vezes, a pessoa está com insônia. Mas isso, uma coisa é fazer ele sintomaticamente melhorar, por exemplo, uma insônia. Mexer na raiz, no fundo, do que está acontecendo. Então, por exemplo, na própria osteopatia, se eu fosse falar só de osteopatia, nós temos técnicas em que a pessoa tem liberações somáticas, ou seja, ao tocarmos algum órgão da pessoa, seja fígado, seja rins, intestino, muitas vezes a pessoa começa a liberar emocionalmente, ter uma catarse, né? Que é uma catarse. A pessoa começa a chorar, muitas vezes a se estremecer, a ficar incomodada. Então a gente já tem alguns indícios disso, né? Outra questão é quando a pessoa é um poliqueixoso. O que é um poliqueixoso? É uma pessoa que tem dores em todas as regiões, em todo o corpo, né? Então tem até uma piada, né? Que a pessoa fala assim, olha, isso, a pessoa fala assim, ó, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, o problema é seu dedo, né? Então, quer dizer, tá com dor no dedo, né? Não é? Na verdade, a pessoa tá com dores, né? Com as dores espalhadas pelo corpo. Então, as dores de estimação, né? Foi um termo que a gente tenta brincar e a gente até mantém o bom humor com isso, mas a risada, ela acaba quando a gente percebe que a pessoa tá ali há muitos anos cultivando uma dor e achando que ela nunca mais pode melhorar, né? Nunca mais vai ter indícios de melhora. Então, isso é alguma coisa muito, muito grave, né? Então, a gente começa a explicar, sim, que nós temos início, meio e fim para as dores. Então, quando a gente percebe também que a pessoa chega com uma dor no ombro, ou no pescoço, ou até mesmo uma crise de ciático, e a parte de osteopatia, a parte física, como a queixa não foi emocional, eu não posso abordar direto ao emocional, não é isso? Então, ou pelo menos se eu não notei nada ainda. Então, eu faço uma abordagem física, se a pessoa está com dor e a gente quer que a pessoa se livre da dor, mas muitas vezes, se isso
Se nós não temos resultado em uma, duas sessões, nós já vamos para outras abordagens. E olha, muitas vezes as pessoas têm até mesmo dores, inflamações na garganta, pessoas que têm síndromes respiratórias, e que nós trabalhamos também com acupuntura, mas olha quanta coisa emocional presa, né? E a gente sabe que o emocional influencia, e quando não é um profissional da área, ou que seja psicólogo, ou que trabalhe com técnicas que lidem com o integral do ser humano, de uma forma sistêmica, de uma forma total, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então, muitas vezes a gente sabe que o sistema influencia, o psicossomático, né? Psicossomático porque, já dando um gancho aí para você, psicossomático, pessoal, soma quer dizer corpo, né? Quer dizer, algumas doenças que vêm para o corpo, para o soma, mas que são de origem psíquica, ou seja, que são de origem emocional. E esse psíquico nem sempre é só a parte consciente, às vezes você tem coisas que são inconscientes, ou seja, é como se você tivesse escondido de você mesmo certas coisas, certas expressões. Registra, né? O corpo registra e em algum momento chega essa conta, né? Então a pessoa fala do nada, olha, estou tão bem, mas eu só estou com câncer, mas tá tudo bem, na minha vida está tudo bem. Olha, só tenho uma dor de cabeça assim que eu não aguento, mas tirando isso, está tudo certo, né? Então, assim, a gente fala que de 0,01 até 99,9% o emocional está envolvido. Quando é 0,5 ou 5%, isso passa despercebido. Mas quando isso é 95%, olha, geralmente a pessoa está tendo várias queixas e nem acha que é o emocional, doutora Angélica. E às vezes não acha que uma queixa está ligada na outra, né, doutor Mário? Mas às vezes uma coisa vai levando a outra, né? A pessoa vai e a gente sabe que e vai aumentando aquilo também, né? E você sabe, tem vários colegas nossos, né, que sabem que isso é influenciável, né, que o sistema psicossomático influencia, mas não tem ferramentas concretas para lidar com isso, né? Então, às vezes isso é importante. Separar as coisas, porque como não tem ferramentas para lidar, então é mais fácil separar mesmo, né? Exatamente. Então, assim, a psicologia é uma delas, você vai falar sobre elas, lógico, né? Com certeza. A psicologia é uma delas, a parte comportamental. Tem outras percepções que os profissionais perdem, né? Por exemplo, como não sou psicólogo, eu perco várias percepções que eu tenho, que eu poderia ter, e que são coisas treináveis, né? Eu não vou, cada um no seu estilo, né? Mas você tem o perfil, né? Você tem o perfil, várias questões ali, várias ferramentas de perfil, de percepção, que são treináveis. E é uma judiação, por exemplo, o fisioterapeuta que está toda semana com uma pessoa não saber o que ele pode fazer também para ajudá-lo, não só fisicamente, mas entender qual é o perfil dessa pessoa, qual é o comportamento dela, né? E até mesmo conseguir ajudá-lo, né? Conseguir perceber na fala, na postura da pessoa, o que ela pode estar sentindo, né? E vocês chegam a fazer, porque tem bastante psicólogo aqui ouvindo a gente, né? Então eu tenho que fazer essa pergunta. Sim. Vocês chegam a trabalhar junto com, por exemplo, algum psicólogo? Se você percebe que tem a pessoa que está somatizando demais, que ela está presa, você até usou um termo que eu acho interessante, né? A liberação. Você libera aquela emoção, né? E como isso é trabalhado? Vocês mesmo pela osteopatia, você trabalha isso no método Saba? Ou você trabalha também com psicólogo, com pessoas da área da saúde mental? Como que é feito esse trabalho, doutor Saba? Sim, quando a pessoa chega, ela já tem uma orientação psicológica, né? Nós fazemos algumas técnicas para facilitar essa liberação e trabalhamos em conjunto também, né? Como eu trabalho com metafísica, às vezes a pessoa não tem ou já passou por psicologia e ela fala, olha, eu gostaria de tentar. Então nós temos ferramentas também na metafísica para lidar, então nós fazemos uma abordagem mais emocional. Mas quando a pessoa já tem essa questão da psicologia e gosta, né, e quer trabalhar junto, e a gente aconselha, porque a pessoa precisa de uma abordagem, né? E se ela não se deu bem com uma abordagem, a gente estimula que ela vá procurar outras abordagens. Então a gente faz o trabalho conjugado, né? Até mesmo porque, por exemplo, na China, né, nós temos aí compêndios de medicina chinesa, e quando eu tive a primeira vez lá na China, em 2016, para fazer uma certificação internacional, nós temos aí compêndios de medicina chinesa,
que nós sabemos que 80% das doenças pela medicina chinesa são de causa emocional. E eu fiquei surpreso ao saber que na China não havia psicólogo, né? Nós chegamos lá, pelo menos nos orientaram, falaram, olha, é difícil ter alguém que lide com o emocional. E eu comecei a perceber por quê. Até escrevi um artigo depois, né, num dos meus livros aqui, a respeito disso, né? Falei, puxa, por que será que não tem psicólogo na China se a medicina chinesa já admite que existem mais de 80% das doenças, né? Para mim, hoje são 100%, né, das doenças. Porque eles E a gente acabam não pode tratando negar. isso através do próprio corpo também. Por A própria acupuntura auxilia, né, a eles tratarem o campo físico, energético, etérico e emocional com a acupuntura. E também existe uma questão cultural, que no país, eu não sei nem se, analisando, né, a parte cultural do país, eu não sei nem se o médico estaria pronto também, vivendo na situação que eles vivem, para abordar psicologicamente. Então, é de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, mais enrustida, mas que não expressa, né? Mas eles acabam atuando através da acupuntura. Então, sempre que o paciente chega e ele já tem um terapeuta, a gente também trabalha junto com a acupuntura, porque na própria acupuntura, na medicina chinesa, nós sabemos que cada órgão está relacionado a alguma emoção, né? Com certeza. Então, nós ajudamos o trabalho do psicólogo nesse sentido. Tá, deixa eu só interromper a Cláudia aqui, né? Ela está relatando aqui que ela já foi a sua paciente, ou não sei, né? Que ela já passou aí pelo tratamento e está falando também que o método Saba trabalha em várias áreas, né? Então é exatamente isso que você falou. Jana, obrigada pela presença. Descobri hoje, viu, doutor Mário, que a gente tem amigos em comum, que é a Jana, que está aqui assistindo a gente também, né? Obrigada, Jana, pela presença. O pessoal do PNI também está aqui, o Sato dando um oi. Opa, abraço para o Sato aí. Bom dia, tem bastante gente. Doutora Valéria, Jana, obrigada, a Cláudia Brandão está aí. Gente, o que é importante é que eu queria falar, né? Podem ir mandando as perguntas aqui que vocês tiverem para o doutor Mário, eu vou lendo aqui, eu estou acompanhando. O Edson tá te mandando um abraço também, doutor Mário. Opa, abração para o Edson, o Sato, Ana Carla. Podem ir mandando perguntas, tá? Se vocês tiverem. A gente aqui no direct, a gente recebeu uma série de perguntas, então eu tô aqui com as perguntas, elas vão ser respondidas na medida do possível, né? E vocês podem ir mandando aí, a gente vai fazendo esse bate-papo de uma forma bem informal, né? O intuito não é a gente só falar, mas de vocês participarem, tirarem dúvidas e tudo mais, né? Uma das perguntas que chegou para a gente, não sei se foi a Cláudia que fez ou não, né? Qual a relação das doenças autoimunes e estresse, né? Eu até, para quem fez essa pergunta, eu até convido, né? Para assistir várias lives que eu fiz e estão também salvas lá no meu canal do YouTube, falando muito de estresse. Para quem não conhece, eu sou doutora em estresse, eu estudo estresse há 23 anos, então, 20 anos na verdade, né? Eu tenho 23 de formado e 20 estudando estresse. E aí eu já posso responder, depois eu vou pedir a opinião aí do doutor Mário, mas assim, oi Samira, tudo bem? Bem-vinda. Tem tudo a ver, a gente sabe que o estresse, né, uma das coisas que mais causa é a queda da imunidade. Por quê? Porque no estresse a gente tem que gastar, explicando de uma forma bem didática, né, a gente tem que gastar toda a nossa energia, vitaminas, sais minerais, cálcio, potássio, para a gente se adaptar àquela nova situação de estresse, seja ela positiva ou negativa. Lembrando que situações positivas também geram estresse. Tudo que a gente tem que gastar energia para se adaptar, para enfrentar, para lutar, para fugir, seja lá o que for daquela situação de estresse. Quando a gente gasta muita energia com tudo isso, o que acontece? A energia que seria canalizada para outros órgãos acaba, né, faltando, digamos assim, né? Estou explicando de uma forma bem didática, depois o doutor Mário vai explicar da forma mais, talvez, científica. E aí, com isso, a gente sabe que uma das principais consequências aí do estresse é a queda de imunidade, né? E aí vem as doenças
mais comuns cardiológicas, cardiovasculares, dermatites, doenças dermatológicas, gastrointestinais, estão muito ligadas ao estresse. E também doenças autoimunes, aí, como a pergunta que a gente recebeu, né? Então, tem tudo a ver, já tem N estudos aí relacionando a questão de doenças autoimunes com a questão do estresse, né? Existem pessoas que têm também a tendência genética, hereditária, para desenvolver determinadas doenças autoimunes, mas a gente sabe que o fator desencadeante, na maioria das vezes, é um fator emocional, é um fator de estresse. Hoje em dia a gente sabe até que o câncer, né, é desencadeado também por situações de estresse, por situações mal resolvidas e tudo mais, né? Não sei se você concorda ou não com isso, doutor Mário, o que você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação a isso? Angélica, perfeito. Acho que a gente tem pano para manga com esse assunto. Obrigado por você também, né, se disponibilizar a conversar sobre isso, porque você é a maior especialista em estresse. Acho importante você também apresentar. Pouca gente sabe, né, que você fez doutorado em estresse também. Eu acho muito importante a gente esclarecer algumas dúvidas aí para as pessoas. Tenho algumas coisas para falar, principalmente, assim, se a gente fosse falar farmacologicamente, quimicamente, né? O meu doutorado é em neuroanatomia, mas eu sou um curioso no estudo do ser humano, né? Desde os meus 12 anos eu estudo isso para mim, né? Então, faz 32 anos aí que a gente estuda isso, mas, por exemplo, eu gosto muito do estudo mais prático voltado para o dia a dia nosso. Então, por exemplo, se a gente for falar para o indiano, foi perguntar para o indiano, ele tem mais de 3 mil termos que ele utiliza para vários estados mentais, estados atuais. Então, ansiedade é diferente, por exemplo, de desespero, que é diferente de depressão, que é diferente de pânico. Até mesmo na medicina chinesa existe um erro grave de tradução. Então, as pessoas tratam pânico como medo, né? E é muito diferente. Pânico é muito diferente de medo, que é muito diferente, né? De vários outros estados. Então, isso não só para classificação, a gente já falha num termo, para mim, de uma terminologia e até na etimologia, no termo da palavra, né? Então, assim, até mesmo o que é estresse, né? O que é estresse? Porque a pessoa fala assim, eu estou com muito estresse. Você vai ver, a pessoa está com um sentimento de culpa. Sim. Muitas vezes a pessoa está se sentindo autorrejeição. Está ansiosa, está agitada, já acho que está estressada. Então, percebe? Às vezes a pessoa ela tem alguma questão de relacionamento. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida de outra pessoa. Ela é o típico paizão, mãezona, que cuida de todo mundo e esquece de si mesmo. Então ela está sofrendo autoabandono, né? Então, assim, a gente generaliza tudo, coloca tudo num pacote e chama isso de depressão. É estresse, é ansiedade. Né? Então, a gente precisa definir o que é esse estresse. Tá? Mas, para mim, está muito claro, Angélica, nesses 32 anos, na minha humilde opinião, percebendo as pessoas de que, por exemplo, a doença autoimune é a célula combatendo, né, fazendo o sistema de antígeno-anticorpo com a própria célula. Sim. Ou seja, ele está começando atacando suas próprias células saudáveis. Ou seja, é um processo em que a gente sempre acha, né, entrevistando a pessoa aqui, quando eu vou abordar a metafísica, porque assim, você falou da osteopatia, mas tem pessoas que já vêm buscar o nosso tratamento, né, como no tratamento emocional. Olha, eu li seu livro, eu fiz um curso seu de metafísica, depois a gente vai falar também, se puder falar aqui. A Cláudia até também, seria uma isso. Então, assim, olha, já fiz isso, eu gostaria de fazer, e a gente fazia isso desde 2010, 2011, porque pessoas que estavam em outro estado liam livros, e a gente fazia ou por Skype ou por telefone, enfim. Então, a pessoa já vem e fala, eu gostaria de fazer esse tratamento, e a gente começa a entender. Puxa, você teve uma doença autoimune, ou esclerodermia, ou lúpus. Em que fase foi essa doença? A gente começa a entender que naquele momento que a pessoa começou essa doença, ela estava muito contra o sistema dela, contra ela mesma. E aí a gente começa a perceber por que as células também começam a agir dessa forma, começam a estar contra, né? E a gente começa a entender, especificar, sabe? Eu gosto muito do específico. Eu não gosto muito do genérico, porque senão, assim, é lógico, é importante a gente falar aqui para pessoas que
que tem menos conhecimento. Eu sei que muitos profissionais também estão assistindo, a gente gosta Sim, disso, sim. mas quando a vida prática ali está na frente, eu gosto muito do Jung, que ele fala muito isso, né? Estude tudo, se especialize no que você quer, realmente estude muito, mas chegou uma alma humana no consultório, você tem que olhar para essa alma humana, é uma alma humana olhando para outra alma humana. Perfeito. Então, vendo realmente o que é a questão dessa pessoa. Então, estudando essa pessoa e perguntando para ela desde quando isso aconteceu, ela fala muito claramente, olha, foi quando eu me separei. Olha, ao contrário, às vezes foi quando eu me casei, ou foi quando eu tive meu Uhum. primeiro filho. Olha, foi quando eu passei, eu tive aquela conquista que a gente, sabe, eu falo que a gente, olhando para essa parte mais prática também, né? A gente é péssimo para querer. Já percebeu que tudo aquilo que você quer, você conquista? Quando você conquista, você percebe que não era aquilo que você queria, né? Sim, E sim. aí você percebe e fala assim, poxa, isso era uma parte talvez do que eu quisesse, mas Uhum. não era, não é isso que ia me preencher, ia me satisfazer. E aí, às vezes, você vê a pessoa, né? Fala, nossa, vou conquistar aquele título, aquela casa, vou conquistar aquele status. Aí ele fica, ele conquista aquele status, ele conquista aquele carro, e aquilo gera mais estresse. Ou às vezes Sim, aquilo gera mais insatisfação, e ele vai ser estresse não um. é só, né? O estresse vem de coisas positivas também, né? Mas é essa energia Sim. para ação que você busca, né? Deixa eu E só às vezes ele não tem um interromper um perfil. pouquinho. É, Sim, o pessoal está perguntando para a gente poder dar tempo aqui da gente responder tudo, né? O pessoal está perguntando assim, tem várias perguntas aqui, né? Como que a osteopatia pode ajudar a gente nesse momento? E nós temos também, a Cláudia está fazendo vários comentários aqui, né? Da questão da metafísica, para você falar um pouco também dessa questão da metafísica, né? Não só do curso, mas como que seria esse tratamento. Ela está colocando o depoimento aqui dela, né? Dizendo o quanto tudo isso a ajudou, né? Do ponto de vista físico, emocional, até financeiro. Fala um pouquinho para a gente, então, dessa questão da metafísica, Mário. Na verdade, meta significa além, né? Uhum. Física, físico. Então a gente pode perceber, aplicar isso a várias áreas da nossa vida. Então, quando eu estou falando de um problema, de algumas dores no corpo, eu posso perceber que além do físico existem questões, como a gente está falando aqui, emocionais, né? Então, metafísica seria a causa primeira, né, das doenças, a causa primeira das coisas, até mesmo não só das doenças, né, mas de tudo. Quando você olha para um lago e começa a perceber, né, antes dele estar ali fisicamente, o que constituiu, né, você tem a visão da ciência, você tem a visão, várias visões de estudos energéticos, de espiritualidade, de uma série de coisas, né? Uhum. Então, na verdade, o estudo primeiro, né, a origem primeira das coisas. Então, quando a pessoa está aqui e muitas vezes ela relata uma dor no ombro, né, por exemplo, ou no quadril, se é do lado direito ou esquerdo, ele tem diversas interpretações. Então eu preciso já saber se é do lado de dentro ou de fora, né? Eu já tenho outros indícios. É claro que não precisa ficar um grande dicionário isso, Sim, porque sim. o corpo não é um dicionário, eu preciso de novo, né? Entrar em qual o momento que a pessoa conseguiu, começou a sentir aquilo, ou então se ela, né, entrando um pouco aí na área da gordura, do emagrecimento, da obesidade, né? Quando que a pessoa começou a acumular mais gordura? A gordura ela tem também um significado, tem uma explicação metafísica, tá? Para isso. Então, muitas vezes a pessoa não vê seu limite, então ela vai crescendo, ela não tem limite, e você pode ver que o gordinho ele tem uma energia, nossa, ele conquista. Tem muita gente. O gordinho você pode ver que ele é muito próspero, geralmente é muito próspero. E às vezes ele só precisa mudar essa chave para não ser próspero em tecido adiposo, né? Para ser próspero em coisas que ele quer conquistar Sim. internamente e externamente. E muitas vezes, quando o gordinho está acomodado também, né? Aquela capa de gordura acaba sendo, né? Como ela aquece, né? Ela aquece, ela protege, ela deixa emoções ali que não estão fluindo guardadas, né? Mas sempre é bom a gente lidar com o emocional e colocar para fora? Não sei. Pode ser que ao colocar muitas coisas para fora, relacionamentos se estremeçam, né? Então aí já falando até mesmo dessa pandemia, assim, as técnicas que eu tenho aqui, eu não quero falar tecnicamente o que é, porque às vezes a pessoa não vai entender, né? Eu tenho várias ferramentas, a gente tem várias técnicas, mas, por exemplo, como se você fosse fazer uma viagem por dentro do seu corpo
E como se você fosse minúsculo, né? Se você fosse um micróbio, né? A gente não aguenta mais falar de vírus, né? Mas Pois é. se você fosse um micróbio e pudesse perceber você lá dentro, né? Veias, artérias, nervos lá por dentro, né? Imagina que a gente faz a mesma coisa, só que no seu mundo emocional. E aí a gente consegue saber, né? Qual tipo de emoção está envolvido em algum gatilho que tem a ver com o seu corpo. Isso é Olha que a fantástico. metafísica, doutor Mário. Isso a gente faz na Na metafísica, né? Quando a metafísica. pessoa busca um trabalho metafísico conosco. Uhum. É isso que Então, a pessoa. A Samira é físio e ela tá perguntando, né? Se como assim, como isso, como que seria esse trabalho diferente, né, Samira? É isso que você queria dizer? De acordo com Yin, Yang, feminino e masculino. Curso do quê? A Samira está perguntando curso. A Samira é aquela fisioterapeuta que eu falei para você já, Mário, que ela fez Que uma legal. live comigo, lembra? Né? Ah, Ela que tá joia. super, ela tá falando que é uma visão super holística, ela tá super interessada, ela quer saber esse curso de metafísica. Legal, ótimo. Obrigado, Samira. Tudo bem? Vamos conversar sim. Eu peço já até, deixo a liberdade de todo mundo acessar o Método Saba aqui também, né? E Método Saba, aqui no Insta, no Face, fica à vontade para a gente bater papo, conversar, com certeza. tá? E obrigado pela pergunta. O curso de Saúde Metafísica, ele tem hoje 4. Eu estou relançando porque ele estava esgotado, né? Então a gente está relançando ele aqui. E ele tem 4 módulos, né? Na verdade, com início e conclusão, tem 5 módulos. E nós falamos sobre sistema circulatório, né? Onde eu falo sobre leucemia, sobre infarto do miocárdio, qual a causa física e qual a causa metafísica. Então a pessoa vai entender um pouquinho da anatomia e da fisiologia, mas ela também vai perceber qual é o padrão que a gente entra, né? Qual o padrão mental para que essa doença tenha atingido o corpo e se instalado, e como existe um padrão para programação, existe um padrão para reprogramar também e para sair disso mentalmente, né? E quando sempre que é possível, né? Claro que isso tudo não substitui tratamento médico, ao contrário, né? Nós sempre oferecemos complementos aí para que a pessoa se reprograme de dentro para fora, né? Então, nós temos aí na parte do sistema respiratório também, cada um deles tem umas 5, 6 aulas, né? Para 5 ou 6 doenças diferentes. Então, o curso chama Curso Saúde Metafísica. No sistema respiratório, eu falo sobre pneumonia, sobre sinusite, né? Sinusite tem a ver com incômodo com o ambiente, com pessoas que trabalham perto, com o ambiente. Então, pessoas que têm sinusite, pneumonia, tem a interpretação emocional disso, a programação que ele faz para se adoecer, mesmo sem saber, né? Ninguém se programa para ficar doente, gente, pelo amor de Deus, né? Todo mundo faz isso de forma automática, talvez inconsciente, e a gente pega essa consciência para fazer disso algo diferente, né? Até mesmo no problemas da fala, nós falamos ali no sistema respiratório, gagueira, né? Tem a trava do gago, né? O que será que é a trava do gago, né? Eu explico isso também. No sistema locomotor, aí sim, coluna, né? Todas as partes envolvidas mais com o físio aí, viu, Samira? Então, coluna cervical, torácica, lombar, sacral, o que quer dizer cada uma delas? Se é direito, se é esquerda, se é mais medial, se é lateral. Tem explicações para tudo isso? Tudo tem explicação, né? Cada região, cada dor, por exemplo, cervical, eu já vi gente aqui, eu falo, conto milagre, mas não conto santo, né? Que tem problema na cervical. Tudo isso tem uma explicação, né? Na verdade, emocional, sim, alguma trava, digamos assim, isso, né? Exatamente. E aí tem, depois do sistema locomotor, você tem o sistema neurológico e neuropsicológico, que esse é fantástico, porque a gente fala desde problemas de insônia, terror noturno, né? E até casos reais que eu tratei, que eu trabalhava em UTI e UTQ, que eu trabalhei com pessoas com coma, né? Comatosos. Então a gente explica para a família como a gente fazer um ambiente, né? Através dos pensamentos, do que a pessoa está ouvindo, escutando, porque vários deles saíram do coma e depois relataram para a gente como foi importante fazer aquele clima. Ele percebeu, não é tão metafísico assim, porque fisicamente ele percebia isso,
e ajudou muito para que ele recobrasse a saúde e voltasse, né? Então tem casos ali extraordinários, que são casos do meu consultório desses 23 anos que a gente consegue relatar. Então, assim, eu acho que o fisioterapeuta, principalmente, Bastante uma ele atuação muito perde ampla, muito né? por Até não ela saber disso. tá, ela tá falando aqui, doutor Mário, né? Ela é fisioterapeuta, como a gente falou, trabalha com acupuntura, fez cursos já adora essa parte de neurociências, né? Tá estudando. Samira tratou de mim aí na minha lesão de panturrilha, né? Ela tá curiosa em relação à questão do quadril, né? Qual o significado aí do quadril, ela tá perguntando. Sim, se for quadril, articulação sacroiliaca, né, que tem a ver com plexo lombosacral, sacroiliaca, tem a ver com flexibilidade, né? Se for quadril coxo-femoral, já é outra coisa, já pode representar a coordenação do seu caminho para mudar o rumo da sua vida. Então, assim, a gente precisa Piriforme entender, quer dizer o quê? é um universo muito grande. Piriforme, principalmente, algumas coisas que a pessoa pode estar presa no passado. Eu preciso saber se tem problema de intestino junto, tá? Então, coisas que a pessoa pode estar presa ao passado, né? E muitas vezes ela não se desapega do passado. Tá vendo? Eu tenho piriforme, Então, minha mãe tá aqui, doutor Saba. O doutor Saba já conhece, né? A minha mãe de nome, né? Ela tá aqui é falando muito verdade. interessante, porque ela também tem questões com o quadril, né? Então, assim, é interessante. Eu vou dar um relato aqui rapidinho. Eu fui ao consultório, né, do doutor Mário, já fiz várias sessões aí, tive que parar por causa da pandemia, mas essa semana já agendei para retomar. E é muito interessante, porque eu lembro que quando eu fui, né, doutor Mário, você me fez algumas perguntas, né? E eu fui muito por essa questão do piriforme, do quadril. Primeira pergunta que você me fez é: você tem problema de intestino? Você lembra disso? E eu sempre É verdade. intestino preso, tal. Então, assim, eu achei muito interessante a forma, né, como você aborda, porque você foi me fazendo perguntas que eu nunca tinha imaginado que podiam ter relação com a minha lesão de joelho, de panturrilha, de quadril, né? Então, eu acho isso muito, muito importante. A gente entender que, às vezes, o nosso aspecto emocional a gente canaliza para o corpo, né? E não adianta a gente trabalhar só uma coisa ou só a outra. Porque, às vezes, eu já fui em vários fisioterapeutas, eu vejo que, às vezes, as pessoas se focam, isso não é uma crítica, mas é uma abordagem, só nessa questão do corpo, né? Da lesão, né? E eu acho que a osteopatia, de uma forma geral, vocês acabam trabalhando também com essa questão mais geral, né? Eu acho que isso Na é verdade, olha interessante. só, legal, e você só abordando, né, a doutora Isabela também deve estar nos assistindo aí, que ela também te ajuda aí, né, Com você faz o certeza. tratamento Sexta-feira eu com tô lá. ela também, que é minha franqueada, né, e ela já tinha feito algumas abordagens aí, algumas formações de osteopatia, e, na verdade, assim, a osteopatia, ela trata essa parte emocional de uma forma meio distante, tá? A osteopatia de verdade, a osteopatia original, né? A osteopatia original, que é uma técnica norte-americana, que hoje é dada em Madrid, né? Então, ela lida com se existe uma liberação somato-emocional, a pessoa observa, se o paciente tem uma reação de choro, ele observa, chora e pronto, né? No método SABA, eu tenho as terapias exclusivas do método SABA que eu estou unindo, né, a osteopatia SABA, o método SABA, as terapias exclusivas do método SABA, junto com, né, a manipulação osteopática e quiropráxica, com a parte de medicina chinesa e unindo com o outro terceiro pedestal. Então, é um pedestal de metafísica, medicina chinesa e osteopatia. Tá? Então, tudo isso que eu estou te falando é muito mais da Da metafísica e metafísica do que da osteopatia em si. do que da osteopatia. E Mas a nós temos osteopatia, algumas então, qual abordagens. é a... Vamos ver, assim, não sei, talvez fique um pouco confuso. A osteopatia ela tem, por exemplo, algumas técnicas viscerais que nós trabalhamos dentro das vísceras, né? Nós mexemos, atuamos com algumas vísceras, como? O que são as vísceras, né? Fígado, intestino, estômago, rins, coração, pulmões, né? Temos técnicas de crânio e sacro, né? Então são técnicas que facilitam a liberação, mas também na osteopatia não se explica muito bem o porquê, né? Então você imagina como é um absurdo a gente ter sistema ósseo, esquelético, muscular, ligamentar, e o fisioterapeuta para por aí.
Aí você tem o sistema ginecológico, nervoso, só que o ginecologista não conversa com o neuro. Você tem sistema gástrico, você tem sistema psiquiátrico, só que o gastro não conversa com o psiquiatra, né? E então surge uma necessidade, Angélica. Por que veio o método SABA? Surge uma necessidade de um profissional que tenha, que permeie, que permeie entre as especialidades, como era antigamente o médico da família ou o terapeuta da família, que vá na casa da pessoa e que transite por todas essas áreas e comece a fazer um tratamento customizado. Olha, o que você precisa? É mais físico, é mais energético, é mais emocional? Ah, legal, você já tem psicólogo, vamos trabalhar junto. Que legal, você já trabalha com o neuro, deixa eu conversar com o seu neuro, é importante, né? Então, isso na China acontece, né? Por mais que eles não tenham psicólogos, o médico alopata sabe que o paciente vai fazer acupuntura, sabe que ele passa para pegar a sopinha também de todas as fitoterápicos à tarde. Então, assim, é uma integração, não é um preconceito. A gente precisa parar de fragmentar coisas que são tão importantes, né? Porque senão nós ficamos terapeutas incompletos, né? O próprio fisioterapeuta, ele às vezes não sabe o básico, né? Não é uma crítica também, mas é uma observação, uma constatação. Eu fui professor de faculdade mais de 15 anos, ele não sabe o básico e ele quer o complexo, né? Então, assim, precisa entender, às vezes até na própria anatomia, ele não sabe lidar, vai na queixa do paciente e não vai procurar saber quais são todas as entre-áreas para tratar aquele paciente. Então, eu não trato uma queixa, eu trato a pessoa, né? Se eu trato a pessoa, com certeza a queixa de sobra, né? Ela vai se esvaindo, né? A gente começa a tratar as dores, né? Mas não começa pela dor, né? Claro que se a pessoa está aqui internada, o método SABA tem conseguido eliminar a cirurgia da vida das pessoas em mais de 91,4% dos casos, né? Mas, então, assim, só para deixar claro isso, né? Agora, isso que é o tratamento integrado. A Samira está falando, é a humanização, né? Tem várias perguntas aqui, né? Vamos lá. A questão, várias pessoas perguntaram aqui, doutor Mário, assim, como que a osteopatia pode ajudar a gente não tem como não falar disso, né? Nesse momento que a gente está de isolamento social, de pandemia, de preocupação até com a nossa imunidade, né? Como que o trabalho aí da osteopatia poderia contribuir nisso também? E aí tem uma segunda pergunta, que é a questão do sono, que eu também acho importante a gente abordar aí, né? Então, depois dessa apresentação, eu vou falar de método SABA, tá? Não só osteopatia, mas todo o método, ok? Então, o método pode ajudar porque, por exemplo, você imagina, nessa fase de confinamento, às vezes a gente fala assim, olha, pare, pense melhor. Isso pode ser uma coisa linda para a gente que está aqui e já acostuma, né, Angélica? A gente sabe fazer uma inflexão, uma flexão para dentro da gente. Imagina a pessoa que nunca fez esse trabalho. Imagina uma pessoa que já sente solidão num estádio de futebol, com todas as pessoas juntas ali, já sentia uma solidão. Confina essa pessoa, faz ela ficar 3 meses em casa, e aí a gente tem muito a conversar, porque a pessoa começa a sentir mais como é que é a família. Quem estava bem e não tinha só tempo, a pessoa começa a falar, puxa, que bom, né? Meu relacionamento, estou ficando mais tempo ali com meu marido, com minha esposa. Quem não estava bem... com a família e agora reclama que está com excesso, né? Agora eu vejo muito pessoas reclamarem que elas não conheciam a pessoa que estava do lado delas, né? Então, eu posso falar de uma forma romântica, nossa, fique mais tempo com a pessoa que você está, que você ama. Isso pode parecer romântico e poético. Para aquela pessoa, muitas vezes está sendo um caos, estão se desfazendo famílias. Então, assim, se a gente for falar sobre sono, a gente precisa entender o que faz a pessoa, né, não dormir direito. Será que essa aproximação da realidade, né, de viver com um filho que não fazia tanto barulho, porque a pessoa vivia o dia inteiro fora de casa, agora está em casa, né? Será que está sendo saudável? Precisamos ver essas relações, né? Como é que essa pessoa está lidando com o seu mental, a síndrome do pensamento acelerado? Sim, a gente não desliga nunca. Comum na questão da insônia, né, doutor Mário? Eu vejo muito. Isso. E aí, nós tratamos. Parece que passa aquele filminho do dia, né, dos problemas, do que tem que enfrentar no dia seguinte. E isso é eu acho que é uma das principais causas da insônia também, né? Sim. E nós temos, assim, ferramentas para tratar com acupuntura, né?
Na parte de osteopatia, se a pessoa está com dores, ela não consegue dormir, né? Quem está com dor e não consegue nem se movimentar na cama, não consegue Geralmente as dormir. dores de estimação aparecem de madrugada, não sei porquê, deve ter uma explicação, mas pelo menos Oh, as meu Deus! minhas aparecem de madrugada, elas resolvem. As dores de estimação, né? O tio É, Mário fala sempre dessas dores de é. estimação. Impressionante. Exatamente. E então nós precisamos ver, né, se essas pessoas elas têm uma base para estarem para fazer essa inflexão, essa flexão para dentro, né? E grande parte das pessoas não tem. Autoconhecimento. Então assim, peça ajuda, né? A dica, a grande dica seria assim, peça ajuda para profissionais que podem te ajudar. Antigamente, fazer um tratamento, seja físico, seja emocional, principalmente, você sabe disso, né? Você está na área, era só para pessoas que, mas eu não sou louco, né? Mas eu Uhum. não sou louco, né? Ao contrário, né? Você já deve estar louco de estar vivendo aí dentro de um sistema 24 horas por dia que você desconhece. Isso é uma loucura, né? Perceber como é que você contribui para um sistema e achar que não, que as coisas são a esmo, que você não participa, você coparticipa dos seus processos, né? Então, se você não conhecer, isso é uma loucura, isso é uma insanidade, né? E como que a metafísica trabalha essa questão da síndrome do pensamento acelerado? A Samira está perguntando. Nós temos as chamadas amebas mentais, né? E aí eu tenho um curso só sobre amebas mentais. Então, eu não sei se vocês já chegaram, não sei se é muito velho isso aqui, muito tiozão, né? Mas vocês chegaram a assistir aqueles desenhos do Pato Donald, e que tinha um santinho e tinha um diabinho, né? Sim, Então, sim. são vários desses e são vários desses santinhos e diabinhos, né, que a gente vai se relacionando o dia todo e a gente não percebe, a gente pensa que é o nosso pensamento, mas são influências daquilo que a gente aprendeu na infância, na educação. Então nós temos também outras questões, né, para identificar, primeiro identificar que tipos de conversas são essas ou formas pensamento, as formas pensamento, onde elas vêm, quais são os gatilhos delas, isso tem um curso para isso, né? Se você tiver umas 3 horas, eu te ensino tudo como é que a gente faz Nossa, com isso. certeza. Isso quando eu falo nas minhas lives tal, né? Acho que a Samira até já viu muitas lives minhas, já participou também. Eu sempre falo, o anjinho, ela está perguntando se tem a ver com as crenças. Sim, tem a ver, a psicologia fala que exatamente tem a ver com as crenças também, né? Crenças sabotadoras, né? Hoje eu vou fazer atividade física. Não vou, hoje eu vou dormir, né? Então, assim, é o anjinho, o diabinho que vai acompanhando a gente para tudo, né? Isso tem também em várias questões, tem na questão do sucesso, tem na questão da atividade física, na questão do emagrecimento, né? E esse diabinho, esse anjinho aí acompanham a gente diariamente e a gente tem que saber administrar isso, né? E eu acho que isso causa muito, muito problema, inclusive de insônia, de ansiedade, de estresse, né? A gente acaba sabotando muito as nossas conquistas, as nossas realizações por causa disso, né? Tem um monte de gente aqui se conhecendo. O Thiago conhece a Samira. Olha lá, tô fazendo acompanhamento com o Thiago agora, meu personal, estreiei hoje, meu treino. Que legal, Thiago, obrigada aí da participação, a Samira também. A Cláudia também está dando bastante depoimento, falando que ela já não achava que o caso dela tinha solução, mas depois que ela passou aí pelo método Saba, ela está bem melhor. Que bom, fico muito feliz. A Cláudia é fã de carteirinha, ela faz tratamento aqui, faz tratamento com os nossos franqueados, com a doutora Isabela também. Aí ela também fez o curso e está dando vários resultados aí. Obrigado, Cláudia. Obrigadão. Aí. Obrigada, Maurício, pela participação. Gente, daqui a 10 minutinhos no máximo a gente tem que encerrar, né? Que o Instagram corta aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, agora é hora da gente fazer aí as perguntas antes da gente encerrar. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Mário. Qualquer doença pode-se trabalhar através da metafísica e conseguir melhorias sem fármacos? Olha, pessoal, vamos adotar uma seguinte postura aqui. Hoje em dia, na área da saúde, prometer cura é crime, tá? Então, o que acontece?
tudo a gente consegue, né? Tanto a osteopatia quanto na questão, né, da parte de medicina chinesa ou da metafísica, nós podemos auxiliar, nós podemos ser coadjuvantes, né? Se a terapia não for utilizada de uma forma incisiva e determinante, no mínimo ela pode ser coadjuvante. Existem casos, por exemplo, pessoas que estão em quadros terminais, a gente não quer, né? Se a gente sabe que o caso é terminal, a gente conversa com o médico e fala, olha, o caso é terminal, ele precisa te dar o aval para fazer algum tipo de tratamento, tá? Então, sempre como, no mínimo como coadjuvante, nós podemos ajudar, né? Muitas vezes nada promete, né? Nem a medicina alopática não promete, né? Como você vai prometer alguma coisa para alguém, tá? Então, assim, agora, já tirando a pessoa de um estado A e passando ela para um estado B, que seja de maior qualidade de vida, de melhoria, olha, já é um ganho muito grande. Você precisa entender qual é o sintoma do seu paciente, o sintoma do seu familiar, enfim, né? Mas nós podemos auxiliar, temos muitas, Melhorar pelo menos um a arsenal qualidade de... de vida, né, doutor Mário, das pessoas, melhorar algumas coisas. Não vamos dizer curas, mas com certeza muita coisa pode ser feito, né, para melhorar a saúde física e emocional também, né? Claro, com certeza. Quanto mais nós tivermos, mais recursos nós tivermos a nosso alcance, melhor, né? Melhor, mais recursos eu posso oferecer, então, para o meu paciente, né? Uma maior gama de situações favoráveis eu posso apresentar para o meu paciente, né? E isso é muito bom. E mais uma pergunta aqui da Samira. A metafísica ajuda a quebrar essas crenças limitantes? Sim, eu não gosto de falar de crenças porque assim a gente usa crenças desde 1980 e pouco, tá? Pelo menos nos estudos que a gente vê. E hoje está na moda, né? Falar de crença. Hoje em dia tem pessoas que falam assim na empresa. Na empresa está proibido falar novo normal, né? Todas as palavrinhas-chave aí. Mas é o seguinte, a gente confunde muito. A gente não sabe o que é crença. Veja bem, a pessoa fala assim, olha, eu acho que eu devia ser mais despojado, né? E não é porque você acredita que isso é uma crença. Sabe por quê? Tem muita gente falando no seu discurso, ela fala no discurso uma verdade, mas que não é uma verdade tão absoluta. Porque quando você vê a pessoa passando por aquela situação em que ela acabou de dar um conselho, você percebe que ela faz diferente. Então aquilo não é uma crença, tá? Então, assim, uma crença, a gente precisa definir melhor o que é crença, tá? As crenças são uma ideia fixa, já sedimentada, e que muitas vezes a pessoa faz, ela age daquela maneira sem perceber, já está cristalizada dentro dela. Então, por exemplo, pessoa que tem medo de cachorro, porque desde criança ela foi apresentada e foi apresentada de uma forma que ela nem sabe se ela te falar, ela nem sabe dizer porque ela tem medo de cachorro, ou porque ela tem medo de nadar, ou porque ela tem medo de certas coisas, ou porque a alimentação é um desafio para ela. Mas ela foi apresentada aquilo de uma maneira que ela percebe a dificuldade, mas ela não sabe te falar o porquê. Isso é uma crença, né? E não é o que você acredita, né? Então tem muita gente confundindo as coisas aí, mas nós lidamos sempre, sim, com sistemas de crença e a gente precisa lidar com o seu sistema realizador, que é um sistema que fica numa parte do inconsciente chamada subconsciente, e esse é o sistema realizador, tá? Então, assim, tem muita coisa para lidar a respeito disso, parece que é só mudar o português. Então, tem muita gente fazendo, olha o maior erro, a pessoa chega e fala assim, olha, vamos trocar a palavra medo por receio. Você não tem medo, você tem receio. Olha, desculpa, eu não sei no que vocês acreditam, para mim, isso não funciona, você está mudando o português. Mas aquele sentimento continua. Se você tem medo ou receio de cachorro, você tem medo ou você tem receio. Mas o sentimento não muda, só porque você mudou o português. A mesma coisa, a pessoa que fuma, ela não vai parar de fumar porque fala, olha, vou te dar um artigo de quantos males o cigarro faz. Então, assim, ela já leu. Quando a pessoa vai... ela já leu aquilo. Então, aqui não caia no engano. Os terapeutas, às vezes, desculpa falar, pessoal, mas a gente precisa... Se eu vier aqui para falar uma coisa que você já sabe, né? Não fica produtivo. Então, assim, não vamos nos levar ao engano, né? Se a pessoa está com o sistema
por exemplo, eu vou parar de fumar. Olha, não fume porque faz mal. A pessoa já sabe, o ladrão não vai deixar de roubar porque ele está fazendo mal. Ele sabe que ele está Razão e fazendo mal a alguém. emoção, né? E eu falo que a gente só muda quando a gente muda a emoção. Se você não muda a emoção daquele fato, você não muda. Então, saber que fumar faz mal à saúde, todo mundo sabe. Até uma criança de 5 anos sabe. E por que as pessoas fumam? Porque pela emoção, pela experiência que elas têm que elas sentem quando elas estão fumando. A mesma coisa Aí, do é que tá. gordinho quando vai comer, né? Então você tem que mudar essa emoção. A gente está finalizando, a gente Isso. tem mais 3 minutinhos só. Eu queria só ler aqui o que a Cláudia colocou, que eu achei muito interessante. O legal da osteopatia é você conhecer o seu corpo e, com isso, administrá-lo melhor. É para trazer a pessoa a ser protagonista de sua vida. Eu achei perfeito isso, achei muito interessante, né? O Thiago está falando, gosto e utilizo muito, até para exemplificar vários aspectos da vida, um conceito básico da fisiologia. Nós estamos, nós não somos. Dentro da plasticidade, isso aí. Parabéns pela live, estou tentando ler tudo aqui, né? Gente, Que legal. vai Feliz. cair. Você quer, Mário, deixar os teus contatos, as palavras finais aí, esses 2 minutinhos finais que a gente tem de live? Bom, eu quero agradecer, Angélica, novamente. Eu acho que deve ter ficado algumas perguntas aí para depois. Se quiser, se o pessoal quiser se encontrar de novo, é um prazer. Eu estou também vendo uma maneira da gente, alguns conhecimentos aí, montar algumas lives. Eu estou um pouco sem tempo, né? Mas podem contactar a gente aqui pelo Insta, né? Método Saba, Método Saba nas redes sociais, tá? Ou no nosso site ali, porque quer entender um pouco mais do nosso método, até mesmo da franquia, ou do atendimento na clínica, métodosaba.com.br. E você Tá? tem o Nas canal redes do sociais. YouTube também, né? Temos canal do YouTube, aí temos alguns vídeos lá, mais instrutivos, mais explicativos, né? Mas mais assim a respeito do método, coisas mais curtas, mas é interessante colocar esse conteúdo e se vocês quiserem, né, fazer contato, nós estamos à disposição, tá bom? Legal. Quem não me segue, começa a me seguir aí no Insta e vice-versa. Quem não conhecia o Insta do Dr. Mário também, entrem, mandem perguntas, mandem questionamentos para a gente, né? E agradeço aí a participação de todo mundo, né? A Cláudia, a Samira, o Thiago, todo mundo aí que mandou. Obrigada, Jana, né? Isabel, Marcelo, enfim, todo mundo que entrou. Essa live vai ficar gravada no meu IGTV, tá? E também no canal do YouTube. Então, depois vocês podem compartilhar, assistir. Quem chegou depois também, ela vai estar gravada aqui, tá? Doutor Mário, agradeço demais, demais aí ter aceito o meu convite. Foi ótimo. Sou sua fã também, além de paciente, né, do Método Saba. Sou sua fã. E agradeço bastante aí, né, de você ter, eu sei que a tua agenda é super complicada, de ter aceitado aí o convite, tá? Obrigada, Thiago, pessoal dando parabéns aqui, né? Ela vai ficar gravada, Cláudia, no meu IGTV, então ela vai ficar gravada por tempo indeterminado, tá? Obrigada, Eu que Thiago, agradeço, viu? Maurício também, 2 mestres sempre ensinando. Parabéns. Obrigada, Sara. Obrigada a todo mundo e muito obrigada aí, doutor Mário, também pela live. Angélica, Viu? eu que agradeço aí, você é formidável, obrigado, admiro você como profissional também. Obrigada. A gente vai ter sempre, né? Vamos ter cada vez mais clientes em comum aí para a gente fazer essa abordagem. Obrigado por tudo. E o pessoal que quiser saber, então, estamos à disposição aí, tá bom? Um grande Legal. abraço, um beijo a todos aí. Até mais. Obrigada. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.